Pessoal, então, o prazer estar com vocês aqui. A gente vai trabalhar hoje programação linear pelo método simplex gráfico. É um modelo matemático que busca otimização de problemas através de equações ou inequações, na busca de otimização de algo. Pode ser otimização de lucro, otimização de receita, redução de custo, minimização. Então a gente vai trabalhar várias formas, né? E ela sempre trabalha a questão da função objetivo que a gente quer maximizar lucro, por exemplo, que é o exercício que a gente vai fazer, e as restrições. Restrições é tudo aquilo que me impede de eu poder produzir a mais, alguma coisa que me impede de fazer alguma coisa, no nosso caso aqui de produção. Mas restrição é tudo aquilo que impede que eu atinja algum objetivo. É uma limitação do meu sistema. Então pode ser matéria-prima, pode ser pessoas, pode ser equipamento, pode ser capacidade de produção, pode ser várias, inúmeras coisas que me travam, me trancam a minha capacidade de atender esse objetivo. Então as etapas, né, pessoal, nós vamos mostrar aqui na teoria e vamos já trabalhar na prática aqui. Então esse exercício aqui que a gente está propondo para aplicação do modelo gráfico, que o modelo gráfico sempre trabalha com no máximo duas variáveis, certo? Mais do que duas, três ou mais, precisa de um software, seja ele o Solver do Excel, seja ele o Lindo do programa Lindo, ou algum outro software que vocês possam usar para resolver esse problema de programação linear. Tá? No nosso caso, uma empresa pode produzir 60 unidades por hora do produto A, ou 30 unidades por hora do produto B, em um determinado equipamento. Então tem uma máquina, por exemplo, que pode fazer ou A ou B, ou uma combinação, um pouco de cada um, digamos assim. O produto A consome 2 kg de matéria-prima por unidade de fabricação, e o produto B consome apenas 1,5 kg. O estoque de matéria-prima é de 80 kg. Se o produto A gera R$ 6 por unidade de lucro e o B gera 8, qual o mix que eu vou fazer para maximizar o lucro? Então, quanto do A e quanto do B eu vou fazer para produzir e ganhar mais dinheiro? Então vocês pensem bem, o A é mais produtivo. Eu faço 60 unidades por hora, ou seja, 1 unidade por minuto. E o B, eu demoro mais, só faço 30 unidades, então, por minuto. Desculpa, por hora, né? 30 por hora vai me dar o quê? 2 minutos por unidade. Cada unidade vai demorar 2 minutos. Então eu poderia fazer com a nossa função que a gente está botando aqui, e a matéria-prima, aqui pessoal, nós temos 80 quilos. O A consome 2 quilos mais matéria-prima, embora ele seja mais produtivo, consome mais, e o B consome menos, o que é bom. Consome menos matéria-prima, posso fazer mais produtos. Só que o lucro também é diferente. O A só gera 6 e o B gera 8. Então a gente fica num dilema. A pessoa que trabalha no planejamento e controle de produção vai dizer, tá, e quanto eu faço para ganhar mais dinheiro? Esse é o objetivo. Então se vocês forem um gestor, por exemplo, posso aplicar a programação linear num planejamento de produção, certo? Então a opção objetivo nossa, a gente vai poder descrever da seguinte forma. A gente quer o que nesse problema? Maximizar o lucro. Então cada unidade do X1, que a gente chamou de A, X1, só para a gente botar nas coordenadas ali do plano cartesiano, eu recebo 6, eu tenho 6 reais de lucro. Então se eu fizer 6 vezes X1, vai me dar a quantidade de lucro que X1 vai me dar. Se eu produzir nada, vai ser nada. Se eu produzir 1, vai ser 6. Se for 2, é 12. 6 vezes 2, 12. Se for 3, 18, e assim por diante. E o produto B, que a gente chamou de X2, ele gera 8. Então é 8x2. Esse aqui é a nossa função objetivo. Certo? É o que a gente quer maximizar para ganhar mais dinheiro, que é o objetivo da empresa, ganhar dinheiro. Restrições. Quais são as restrições que a gente tem, pessoal? Uma restrição de capacidade produtiva. Estão de acordo? Como a gente falou, o produto A, que é o X1, faz 60 unidades por hora. Então ela faz 1 unidade por minuto. Então eu poderia escrever dessa forma aqui. 1x1, cada unidade demora 1 minuto. E o produto B, que é o X2, ele faz só 30 unidades por hora. Então 30 unidades por hora, ó, 30 unidades, eu faço em 1 hora, que é 60 minutos. 1 unidade eu vou demorar X. Então 30x igual a 60, x igual a 2. Ou seja, 2 minutos por unidade. Cada unidade demora 2 minutos. Então vai ficar 2 vezes x2. Se eu produzir
10 eu vou gastar 20 minutos, certo? E assim por diante. E isso aqui tem que ser menor ou igual a 60, que é o tempo que eu tenho, que é 1 hora. Certo? Então, eu posso fazer só x1, que seria 60, e não fazer o x2. Certo? Ficaria assim. Ou eu posso fazer só o x2 e não fazer o x1. Então ficaria 30. Ou eu posso fazer um pouco de cada, desde que não ultrapasse o total de 60 minutos por hora, que é o limite que a gente tem de tempo. E a outra restrição é a restrição da matéria-prima. Cada produto A, que é o x1, consome 2 kg. Então, para cada x1, eu vou gastar 2 de matéria-prima. 2 kg para o x1. E no produto x2 eu gasto só 1,5. Então, cada produto 1 é 2. Cada produto 2, x2, é 1,5. Então, essa é a minha equação. E eu não posso passar o quê? De 80 kg, que é o máximo que eu tenho em estoque. Eu não posso fazer mais do que eu tenho em estoque. Não tem como fazer aqui a milagre, né? Então, essas são as nossas duas restrições. Beleza? Então, aqui nós vamos olhar nessas etapas do processo. A gente tem agora para traçar as retas. As retas são as retas das restrições. É aquilo que me impede de fazer mais produção, no nosso caso aqui. Então, a maneira que eu faço é o seguinte, ó, pessoal, como é que pega aqui? 1x1 mais 2x2, eu vou botar igual a 60, porque nós vamos usar depois o sinal da desigualdade na hora de achar a região. Para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu posso zerar o x1. Se o x1 for 0, 1 vezes 0 é 0. 2x2 igual a 60. Então, x2 vai ser 60 por 2, 30. Então, esse é o ponto. 0 no x1, 30 no x2. Depois vamos zerar o x2. x2 é 0. 2 é 0, 0. 1x1, x1. x1 igual a 60. Então, nós já temos os 2 pontos dessa reta. A gente vai traçar no plano. O que eu sugiro para vocês? Como é um método gráfico, a gente vai ter que ver quanto é o maior valor de x1, que é a nossa abscissa, a nossa horizontal, e quanto é maior de x2, que é a nossa vertical, para não ser fora do papel, né? Então vamos ter que montar isso primeiro e a gente fazer o cálculo. Vamos pegar a segunda reta, essa reta em azul aqui, 2x1 mais 1,5x2 igual a 80. Tá? Não vou me preocupar agora com o sinal. x1 é 0, então eu vou achar o x2, 2 vezes 0, 0. 1,5x2 igual a 80, então o x2 vai ser 80 dividido por 1,5. Certo? Então aqui 1,5 é 3,5, 160 por 3 vai dar 53,3. Ponto de x2. E vamos agora zerar o x2. Então se o x2 for 0, 2x1 igual a 80, x1 vai ser 80 sobre 2, x1 igual a 40. Então, nós já temos os 2 pontos para traçar as duas retas. Então, x1, 40. x1, 60, o máximo é 60. E o x2, máximo, 53,3. Então, eu posso fazer sempre em escala, pessoal. Faço em escala para a gente saber se a gente acerta. O que é escala? É fazer essa proporção aqui, ó. E posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vai 60, eu posso ter de 10 em 10. Então, aqui seria 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pega uma reguinha e marquem, né? Para fazer essa escala certinha aqui. Na abscissa, no x1, 10, 20, 30, 40, 50 e ali os 60. Certo? Vamos marcar os pontos então da reta vermelha, que é a reta que nos mostra a questão da capacidade produtiva, a primeira restrição. x1, 0, então não andou para a direita aqui, ele está no 0. x2, 30, então está aqui o 30. 0 no x1, 30 no x2. x2, 0, então está na abscissa. x1, 60, então o x1, 60 está aqui. Então eu já tenho os 2 pontos dessa reta. Basta fazer o quê? Basta traçar então a reta que une esses 2 pontos. 0 e 30, 60 e 0. Então vamos traçar aqui. Essa aqui é a nossa reta 1, certo? Que é a nossa reta em vermelho aqui que eu deixei direitinho. E a reta 2 é a reta da utilização da matéria-prima, que é outro fator limitante, que é uma restrição.
Então, os fatores limitantes, nós temos o x2 53,3 e o x1 40. Então, o x1 40 vai estar aqui e o x2 0, então 40 é 0. E 53,3 eu vou pegar um valor aqui um pouquinho menos da metade. Tá? E vou marcar o 53,3. Tá? Tem que pegar uma régua, não ter tanta precisão assim nesse quadro com as canetas aqui. Né? Se for papel milimetrado, talvez conseguisse fazer melhor. Então essa aqui, ó, é a reta R2. Certo? O que agora a gente precisa fazer, pessoal? Tanto a limitação de tempo, de capacidade produtiva, como de matéria-prima, ela é menor igual. Eu não posso fazer mais do que eu tenho de matéria-prima, nem passar dos 60 minutos, que uma hora tem 60 minutos, não tenho o que fazer. Então, os sinais das duas é menor ou igual. Isso significa que a solução está para baixo aqui. Certo? A solução está para baixo. Certo? O que cabe para nós fazermos aqui? Analisarmos qual a região que atende a todas as restrições. Tem que atender tudo, porque eu não posso deixar nem ultrapassar o tempo, nem ultrapassar o estoque. Eu tenho que ter. Então, para atender isso, ó, pessoal, tudo para baixo, a região que vai ser a solução, esse ponto aqui, por exemplo, vou botar com um pouco de preto, não atenderia a reta 2, atenderia só a 1. Esse ponto aqui atenderia a 2, mas não atenderia a 1. Então, a região de solução vai ser essa região aqui mais... Ó, isso vai ser, para atender as duas restrições ao mesmo tempo, atender as duas. E por um modelo matemático, a gente vai aqui desenvolver, mas matematicamente, na programação linear, o ponto de solução sempre é o ponto extremo, externo da região, certo? Então aqui, ó, o ponto externo, um ponto seria este, outro este e outro este. Certo? Teria 4 possíveis pontos para solucionar esse nosso problema. Certo? Então a gente está aqui, ó, atendeu todas as restrições, os pontos são sempre externos, extremos da região, os pontos mais por fora. Se necessário, resolver a interseção de retas. Então nós vamos precisar achar esse ponto aqui, que é a interseção de retas aqui. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apagar o que nós já fizemos aqui, só vou deixar. E vamos fazer a interseção das retas e analisar quais são os pontos. Certo? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu vou chamar de A é este ponto aqui. Este aqui seria o B, este aqui o C e este aqui o D. Não interessa o nome que vocês derem, mas o importante é o par ordenado. Então o ponto A, ele é na origem 0 e 0. O ponto B, ele é aqui o 40 e 0, né, que nós já tínhamos achado o ponto. O ponto C é a interseção de retas, não tem que calcular. E o ponto D, ele é 0 e 30. Então, o que a gente vai precisar fazer agora, pessoal? Achar a interseção de duas retas, que é a reta 1 com reta 2, essas duas aqui. Certo? Beleza? Então, vocês veem aqui que pelo gráfico, ó, vocês já vão poder ter uma ideia dos valores, ó, de mais ou menos quanto vai dar. Certo? Então, a gente vai ter que montar a nossa solução aqui. Tá? Pessoal, como é que eu faço aqui? Essa condição aqui, ó, maneira de resolver, eu pego sempre esse coeficiente aqui, ó, e multiplico pela reta de cima. Certo? E o coeficiente do x1 da primeira, eu multiplico pela segunda. Multiplicar por 1 não vai alterar em nada. E uma delas nós alternamos, nós negativamos ela, botamos como negativo. Por quê? Porque nós eliminamos o x1. Podemos ter usado o Kramer, podemos ter usado por substituição. A eliminação é mais fácil, tá? Na minha opinião, né? Cada um pode resolver como achar mais fácil, né? Então, menos 2 vezes x1 vai dar menos 2x1, menos 2 vezes 2, menos 4x2, menos 2 vezes 60, menos 120. Então, o que a gente fez? Pegou o coeficiente do x1 da segunda equação, colocou na primeira com sinal negativo e fez a multiplicação. A segunda equação eu vou pegar o coeficiente da primeira,
que é 1. Multiplicar por 1 vai dar a mesma coisa. Então, vem bem aqui, pessoal, o que acontece nesse momento. Nós vamos ter aqui 2x1 mais 1,5x2 igual a 80. O que aconteceu? Eu tenho menos 2x1 mais 2x1. Aí nós matamos, eliminamos esse cara aqui. Sobra só o x2. Aí eu resolvo, acho o x2 e volto para uma equação, tanto faz um ou outro e acho o x1. Então, somando aqui as duas, menos 2 mais 2 é 0. Menos 4x2 mais 1,5 vai dar o quê? Menos 2,5x2 igual a menos 120 mais 80, menos 40. Então, menos 2,5x2 igual a menos 40. Vou passar o 2,5 negativo para lá. Menos 40 por menos 2,5 vai dar 16. Certo? Então, o x2 é 16. Vocês veem aqui, ó, que está abaixo do 20, está batendo, desde que a gente faz sem escala. Eu pego esse x2, por exemplo, e jogo na primeira. Então, vai ficar 1x1 mais 2x2 igual a 60. O x2 é 16. Eu vou pegar esse 16 e vou jogar aqui dentro do x2. Então, vai ficar 1x1 mais 2 vezes 16, 32 igual a 60. Então, qual é o número que somando 32 dá 60? É o 28, porque eu vou passar o 32 para o outro lado negativado. Então, x1 vai ser 60 menos 32, o x1 igual aos 28. Então, vocês veem aqui e fica pertinho do 30. Está vendo aí? Por isso que é importante fazer na escala, a gente sabe que acertou ou não. Né? Então, nós temos o x2 aqui, ó, valendo 28 no x1. Vou escrever um pouquinho melhor aqui. 28 no x1, certo? E 16 no x2. Então, agora, para terminar, o que a gente faz? Testa os pontos na função objetivo. Escolhe aquele que a gente vai obter o máximo lucro. Esse é o objetivo, certo? Então, eu vou apagar aqui, pessoal, essa solução aqui. Tá? E a gente vai aplicar na função objetivo, que é o último passo, ó, da nossa etapa de resolução pelo método simplex, quando a gente tem até duas variáveis. Então, o 0, 0, obviamente não vai ser a solução, porque vai zerar o lucro, né? Então, o lucro aqui vai ser 6 vezes 0, mais 8 vezes 0, é 0. Claro, se não produzir nada, não vou ter lucro nenhum. Não tem muita história aqui. No ponto B, 40 e 0, eu vou ter o quê? 6 vezes 40 mais 8 vezes 0. Ou seja, não produzir nada do x2, que é o B, produzir só o x1, que é o A. 6 vezes 40, 240 reais de lucro. Seria essa condição. Produzir só o x1, que é só o A, e não produzir o x2, que é o B. Aqui, ó, é a condição que eu falei para vocês lá no início. Eu posso fazer um pouquinho de cada um. 28 do x1 e 16 do x2. Então, aqui nós vamos ter 6, que é o 6 reais por lucro do x1 vezes 28, mais 8 vezes 16. Certo? Então, 6 vezes 28, mais 8 vezes 16. Então, isso aí, pessoal, nós vamos ter 6 vezes 28, vai dar os 168, mais 8 vezes 16, 296 reais. Então, nós vamos ter aqui 296 reais. E a última solução é fazer só o x2, só o B, e não produzir o A. Correto? Então, fazendo isso, ó, nós vamos ter 6 vezes 0, mais 30 vezes 8 reais. Vai dar 240 reais. Também deu coincidência ali de dar o mesmo valor. Então, qual é a solução? A solução que maximiza o meu lucro, pessoal, é essa aqui. R$296. Ou seja, fazer 28 unidades do A, que seria o nosso x1, e 16 unidades de B, que é o nosso x2. Isso aqui vai maximizar o meu lucro. Correto? Porque a gente ficou num dilema. O A, ele é mais produtivo do que o B. Só que ele consome mais matéria-prima e me dá um menor lucro. O B, por contrapartida, ele é menos produtivo, faz a metade da produção do A, só que ele consome menos matéria-prima e dá mais lucro. Como a gente fica com isso? Não teria como fazer isso de cabeça. Então, é uma ferramenta que a gente tem a programação linear
para que o gestor, a pessoa que trabalha em PCP, planejamento de controle de produção, possa saber assim, olha, para mim maximizar, eu tenho que fazer essa conta aqui. E essa conta seria isso, fazer 16 do B, 28 do A por hora. E aí eu teria a maximização do lucro. Certo, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês, né? Se vocês gostarem, deem um like aí. Muito obrigado, um abraço.